Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians, notícias, fatos e a movimentação do mercado da bola. Será que o goleiro do Corinthians pode estar deixando o clube? Rolou na mídia. Vamos saber se é verdade, vamos tratar desse assunto em instantes. Mas, desde já, vou mandar o alô da Fiel para você que nos acompanha a cada dia por aqui. O Elias Estevão, o Benedito Ferreira Júnior, o Paulo lá da Praia Grande, João Carlos Ferreira, o Jobel Mateu, Claudir Toledo, JC Santos, Adenor Batista e o Ericlis, lá em Rio Grande do Norte, Natal. Abraço a todos vocês que nos acompanham por aqui. Agora sim, notícias, informações, destaques. Não se esqueça, clique também no botão hypar para dar aquela moral pro vídeo. Vamos lá. Pessoal, rolou na imprensa turca uma notícia que a gente foi pesquisar, né? Foi procurar saber se há ou não veracidade, se é ou não verídica. Jornalista turco afirma que Hugo Souza pode deixar o clube. Aliás, ele coloca o jogador na mira de clube italiano. Pessoal, Hugo Souza, que foi um goleiro que foi contratado pelo Corinthians, chegou, vestiu a camisa 1 e assumiu de vez a titularidade do clube. Entretanto, nesta terça-feira, o jornalista turco Ekrem Konur, que é famoso aí por abordar o mercado da bola, inclusive divulgar furos de notícias e propostas de transferências de atletas de todo o mundo, ele afirmou que Hugo Souza estaria na mira de um clube italiano. Ele publicou o seguinte, abre aspas, um clube da Série A italiana planeja uma proposta inicial de 8 milhões de dólares ao Corinthians por Hugo Souza, fecha aspas, escreveu o jornalista. Pessoal, o staff do jogador se manifestou. Segundo o staff do goleiro, não existe qualquer conversa com o futebol italiano neste momento e Hugo Souza está absolutamente realizado vestindo a camisa do Corinthians e vai continuar no clube, fecha aspas. O Corinthians detém 60% dos direitos econômicos do Hugo Souza, enquanto que o outro percentual pertence ao Flamengo, que foi o clube formador do goleiro. Na fase que o Corinthians está, não duvido de mais nada. Pelo menos essa informação o staff do jogador desmentiu, falou que não tem nada a ver. E tem mais mercado da bola. Pessoal, nesta terça-feira soubemos que o Corinthians afastou o atacante Héctor Hernández. Dorival Júnior foi perguntado acerca do assunto, por que o atacante estaria treinando separado dos demais companheiros de elenco, e o Dorival meio que despistou. Falou, isso aí é uma questão interna, é uma questão do Fabinho Soldado. Mas a informação e o motivo vazou na imprensa. O espanhol de 29 anos está treinando em separado porque negocia rescisão contratual com o Corinthians. O entrave é a dívida. O Timão possui uma dívida com o Héctor referente a luvas acertadas em sua contratação ainda durante a gestão Augusto Melo. A ideia da diretoria interina e presidida pelo Osmar Stabile é fazer um acordo para parcelar o valor atrasado e pagar os direitos de imagem, que representam um valor considerado baixo. Porém, para rescindir o vínculo e liberar o jogador, o Corinthians precisa que antes o jogador acerte com um time que tope assumir os custos salariais do atacante, que giram em torno de R$500 mil mensais. O Corinthians está insatisfeito com o rendimento do jogador, pretende negociar Héctor o quanto antes. O atleta sequer foi relacionado para os últimos 6 jogos desta temporada. Ele ficou no banco de reservas do Corinthians pela última vez ainda em 23 de julho. Foi contratado no ano passado para ser o substituto imediato do Yuri Alberto, mas não se firmou, não conseguiu vestir a camisa do Corinthians e convencer. Pelo Timão, ele jogou com o manto alvinegro 24 partidas, marcou 2 gols e uma assistência. Nesta temporada, Héctor esteve em campo em 19 oportunidades. Ele perdeu espaço até para a joia da base, o jovem Gui Negão. Infelizmente, o Corinthians teve uma grana, principalmente no que tange a direitos de imagem. Inclusive, o Gustavo Henrique, o zagueiro do Corinthians também, ele negocia uma renovação de contrato. A ideia é estender o vínculo com o jogador por mais 2 anos. Entretanto, além de um aumento salarial, o Gustavo Henrique quer receber um percentual, porque quando ele acertou a vinda para o Corinthians, prometeram para ele que na renovação pagaria um bônus, um aditivo,
referente a luvas que não foram pagas quando ele assinou primeiramente com o Corinthians. Isso também está em pauta e é um dos motivos pelos quais está atrasando, né, a renovação de contrato com o jogador. Ou seja, ainda era o Rubão, que era o diretor de futebol, ele prometeu, agora eu não vou pagar bônus para você não. Numa futura renovação, eu aumento seu salário e pago um bônus. E é exatamente esse prometido aí que o staff do Gustavo Henrique está cobrando e quer que o Corinthians honre a promessa feita lá no passado. Bom, deixando esse ponto de lado, ainda, né, sobre o Héctor Hernandes, o cara ganha R$500 mil para esquentar o banco de reservas. É só no Corinthians mesmo. E mais, caso Memphis, Corinthians ainda não pagou. Deve ao holandês R$11 milhões e vai tentar renegociação com o staff do atleta. Vamos entender. Atualmente presidindo o departamento financeiro do Corinthians, o Emerson Piovesan afirmou que enfrenta, né, os maiores problemas aí da sua vida profissional conduzindo o Corinthians no que tange ao montante de dívidas que tem que gerir diariamente, entre elas R$11 milhões referentes a acordo aí firmado com o Memphis Depay por metas atingidas. E em entrevista à ESPN ele disse, abre aspas, temos vários compromissos em nossas receitas. Estamos discutindo com nossos credores a melhor forma de encaixar esses compromissos dentro das receitas atuais. Está fácil? Não. Estamos trabalhando para honrar nossos compromissos e vamos honrar dentro de uma negociação. Todos são prioridades. Sobre o holandês, ele afirmou que, na verdade, né, confessou que deve R$11 milhões em prêmios ao jogador. Esse valor estava previsto para ser acertado até a próxima quarta-feira. Aliás, esse acordo já havia sido costurado previamente e em setembro ainda o Memphis terá direito a uma segunda parcela de luvas, no total de R$6 milhões e 300 mil. Corinthians já acertou a dívida que mantinha com o Memphis no valor de R$4 milhões e 700 mil, referente à conquista do Paulistão, e o Piovesan reconheceu que tem tido conversas com o staff de Memphis, mas ainda não há acordo costurado. Abre aspas. Eles, o staff do Memphis, aceita conversar. Compreender é outra coisa, mas acreditamos que podemos evoluir. Fecha aspas. O financeiro do Corinthians ainda admitiu que possui quase 466 milhões em aberto no cadastro da dívida ativa da União, que registra os débitos de pessoas físicas e jurídicas com o governo federal. Sobre isso ele falou, abre aspas, esses valores se devem à revisão que estamos fazendo para concluir nova transação financeira que será feita. Para isso, tivemos que consolidar todos os tributos e com isso houve essa elevação. Mas devemos concluir essa revisão nos próximos dias e com solução favorável, afirmou o diretor. O Corinthians espera, ter aí um alívio financeiro com o adiantamento aí relativo ao acordo firmado com a Nike. Esse adiantamento gira na casa de R$50 milhões e ainda possui em caixa R$14 milhões referente à multa rescisória paga pelo Bahia para contratar Cauê Furquim, de 16 anos. E falando em Memphis, o holandês passou mal, só deve voltar em setembro. O Memphis Depay se recupera de uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita e, nesta terça-feira, foi diagnosticado com virose. A equipe médica do Corinthians acompanha a evolução clínica do jogador, determinou que ele fique de repouso pelos próximos 2 dias para se recuperar aí da virose, mas ele não deve voltar a campo antes de setembro. Esse é o prazo que o departamento médico deu ao Corinthians para que ele se recupere plenamente da lesão. E ainda, promessa bilionária? Candidato afirma que tem $1 bilhão para investir no Corinthians se for eleito. Será? É a promessa aí do André Castro, Ele é conselheiro do Corinthians e é um dos nomes à candidatura do clube. Ele tem 46 anos, é o primeiro nome a registrar a candidatura visando a presidência do Timão. Embora não seja um candidato que desponte aí como favorito, André Castro mostra confiança e aposta em uma promessa ousada. Ele diz ter negociações avançadas com um grupo disposto a investir
US$ 1 bilhão, cerca de 5,5 bilhões de reais na cotação atual nos próximos anos, se eleito for. André Castro não revelou o nome do parceiro. Ele também falou sobre os planos para o departamento de futebol e afirmou que pode cumprir esta promessa, porque trabalha no mercado financeiro há 25 anos. Desses, ele afirmou que participou de 10 como gestor, currículo que, segundo ele, o qualifica para conduzir o timão. Abre aspas. No clube eu estou na minha segunda gestão diretamente no conselho. Passei pelas categorias de base, agora na gestão anterior do Augusto Melo, e já trabalhei em N situações lá dentro do clube, ajudando sem cargos, mas sempre ajudando muito em todos os setores, principalmente parte da base, uma parte do clube social mesmo, em algumas modalidades. Fecha aspas. Ele também respondeu, a pergunta sobre ser parceiro da gestão passada, Duílio e André Sanches, inclusive ter apoiado o André Negão na última eleição. Abre aspas. Na primeira gestão, eu fui do Resgata Corinthians, que era oposição, e nessa última gestão, eu saí pela Chapa 22. Eu não estou vinculada a eles desde janeiro de 2024. Eu saí com o intuito de formar um novo movimento político dentro do clube, que era justamente buscar uma terceira via. Na época, eu alinhei com essas pessoas da Chapa, algumas gostaram, outras não gostaram, mas eu achei que era uma decisão melhor para o clube, de a gente tentar fomentar uma nova via. A gente estava muito tarimbado do que era, no que estava vindo. A gente também tinha dúvidas também de se ia dar certo ou não. Eu achava que o melhor caminho não era optar por A ou B, mas que a gente tivesse uma outra opção dentro do clube. Eu acho que seria mais saudável a gente buscar uma linha mais jovem para buscar uma linha com outras ideias. Ele também foi perguntado, sobre a promessa de construção de um alojamento na base e ainda quem seria esse parceiro que iria aportar 1 bilhão no Corinthians. Abre aspas. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma entrevista coletiva em que vai divulgar o nome do banco. O nome do banco vai fazer parte, vai ser o carro-chefe de todo esse investimento que está sendo feito aqui no clube. Tem um planejamento claro com relação à entrada de recursos, quanto tempo vai ser. Tudo depende da diligência prévia. Depende de algumas coisas. Eu não posso falar o que vai acontecer em 5 dias, em 10. Estou tentando correr ao máximo para que a gente consiga, no curtíssimo prazo, resolver principalmente o problema do transfer ban, para que a gente possa contratar jogador. Esse é o primeiro passo. Como vai funcionar esse aporte? Esse aporte vai ser escalonado em algumas fases. Por exemplo, na arena, onde a gente deve expor, por exemplo, um novo parceiro. Lógico, respeito o parceiro atual que está lá hoje. A gente vai conversar para uma possível rescisão para que a gente consiga expor uma nova marca. O que eu combinei com eles, para expor uma nova marca no lugar da Neoquímica, a gente teria que conversar com o parceiro, pagar a multa e colocar a marca lá. Eu quero quitar o financiamento de 670 milhões com a Caixa. Então a gente está se planejando para ver em quanto tempo a gente vai conseguir fazer isso. Eu não posso precisar ainda em dias, mas a ideia é que faça no mais curto prazo possível. Fecha aspas. São algumas ideias aí do André Castro, que corre por fora a presidência do Corinthians. Cara, eu não sei, viu, mas só acredito vendo. Vamos lá, mais um problema. Martínez tá fora. Pessoal, dos titulares do Corinthians, o José Martínez é mais um desfalque. Nesta terça-feira ele sofreu um trauma na mão e passará por cirurgia. Durante o treinamento, o jogador se queixou de dores, feitos exames de imagem após o treino no período da manhã e as imagens diagnosticaram uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, com necessidade de intervenção cirúrgica. Segundo o portal Meu Timão, o tempo de recuperação em lesões desse tipo é de 4 a 6 semanas, período em que Martínez ficará fora. Olha, não tá fácil para ninguém, viu? Corinthians com elenco curto, não pode contratar, sem dinheiro, vive ainda um transfer ban de quase 34 milhões de reais que precisa ser pago para que o Timão possa vir a se reforçar, possa vir a contratar jogadores. Várias lesões, vários jogadores fora por um período longo, tá complicado, viu? A ideia do Corinthians seria fazer algumas vendas, ainda não rolou. Matheus Donelli está na geladeira já há um bom tempo.
tinha promessas aí de negociação, nenhuma delas avançou. Brand Bidon ainda segue como esperança de negociação, entretanto, não está fácil colocá-lo no mercado externo. Algumas sondagens de clubes europeus foram feitas, mas nenhuma proposta oficial foi colocada à mesa do Corinthians até o momento. Espera-se uma oferta acima de 15 milhões de euros, mais de 96,1 milhões de reais pelo meio-campista de 20 anos. No entanto, nenhuma delas chegou nem perto desse valor e o Corinthians ainda aguarda sem ter o que fazer, sem ter dinheiro em caixa, sem ter uma solução imediata para o seu problema crítico, que é o problema financeiro. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.